No meu vídeo de primeiras impressões, eu falei mal de Kamen Rider X, dizendo que era incrivelmente confuso e que se tornava chato por ser confuso. Eu reassisti aquele primeiro episódio e existia muita terminologia para um primeiro episódio, você não entende absolutamente nada, é desinteressante. Aparecem uns 500 personagens, todos os personagens praticamente são introduzidos nesse primeiro episódio, então você não faz nem ideia de quem é quem, é muito confuso e se torna chato por ser muito confuso. Vamos falar da premissa de Kamen Rider X. Nós temos dois mundos, um é o mundo azul, o outro é o mundo vermelho. O mundo azul é onde os humanos vivem. Devido às forças do mundo vermelho, o mundo azul se torna um mundo pós-apocalíptico, porque nós precisamos disso, porque é algo que está em muito falta nos animes de hoje em dia. E então nós temos essa organização que é a equivalente ao Nerf desse anime, que é a Leg, se eu não me engano o nome dela, e eles são responsáveis pela última esperança do planeta, que são os Kamen Riders, um bando de adolescente Power Ranger, e eles são a última esperança do planeta Terra. Ao mesmo tempo, uma instrutora misteriosa aparece e eles têm que desvendar os segredos que estão por trás dessa instrutora. Personagens, começando pela própria instrutora. Ela é uma personagem muito importante, principalmente pro final, e ela é uma personagem muito irritante por causa que é a típica heroína que tem fé em todo mundo e ela ama todo mundo e ela não duvida de ninguém, ela acredita na força de vontade das pessoas, enfim, é o personagem mais genérico que você pode ter como protagonista. Os Power Rangers são a verdadeira estrela. Se eu não me engano, isso daqui nasceu de uma visual novel otome, e como todo homem nesse anime, é claro que esses protagonistas são bichonens. Até o velho responsável pela Nerve, ele é bichonen, então todos os homens aí tem que ser bonitinhos para as garotas de 16 anos curtirem. E eles são tão cools, tão descolados, que eles têm uma banda, oh meu Deus, e eles são os Power Rangers, eles são a última esperança da nação, eles são tudo de bom para as garotas de 16 anos gostarem. E ainda surge mais um Power Ranger branco, é o típico Power Ranger branco, aquele cara que no começo não se dá muito bem com os Power Rangers das cores normais, e de repente ele vira amiguinho lá dos Power Rangers no final, e ele é meio que o Coringa, apesar desse Power Ranger branco não servir muito como Coringa nesse anime. Mas eu já tô me adiantando, vamos falar dos 5 personagens principais. Yosuke, ele é um protagonista meio silencioso, não dá pra dizer bem que é um protagonista porque ele é tão inativo e tão desinteressante. Os outros 3 Power Rangers da cor laranja, preto e rosa são 3 panacas que não servem pra nada. E nós temos por último o Power Ranger azul, que é o único personagem que eu considero bom desse anime. Ele é um dos únicos que toma ação, toma iniciativa, e toda hora o Tactor, que é o Power Ranger azul, ele acaba sendo humilhado, passando vexame, e o cara continua em pé. Então eu achei um personagem legal, parece um personagem assim bem forte, e é um dos únicos que eu considero com bastante personalidade. Já falando da soundtrack, eu acho que as músicas tocadas com vocais são um lixo, são absolutamente horrorosas, principalmente a abertura é muito ruim, mas a trilha sonora que passa durante o episódio, durante os 20 minutos, é até que boa. Pelo menos você nota que tá tocando alguma coisa no fundo, o que você não pode dizer de muitos animes. Já a banda que os caras têm é pura frescura, pra surpresa de ninguém, essa banda não faz diferença alguma no plot. E eles nem tocam tanto assim, a banda é bem irrelevante, tipo só um negócio a mais para as garotas escolherem o husbando delas. A comédia é bem, como eu posso dizer, cringe, muito constrangedora, e pra mim pelo menos acabou funcionando, por causa que esse tipo de piada ironicamente funciona, pelo menos pra mim. Não significa que a piada seja boa, mas eu gosto desse humor mais constrangedor, é uma guilty pleasure minha.
Na maior parte do tempo nós temos essa guerra de 3 facções que na verdade uma é os Scar Red e nós temos alguns traidores da Nerve. E por último nós temos o Michael Jackson, que é o grande chefão do Mundo Vermelho. Ele não tem muita participação e acaba sendo totalmente esquecido, até porque, por incrível que pareça, esse anime tem um foco bem grande até na relação dos personagens. Não é apenas os Power Rangers lutando. E por grande parte dos episódios tem mais foco nos traidores da Nerve que estão tentando destruir a cidade. Ao mesmo tempo tem um subplot de uma menina que é a Aiko. É uma personagem que não tem personalidade nenhuma, ela tem uma motivação. E isso é a única coisa que impede da personagem se tornar totalmente vazia. Ela acaba criando uma relação com a menina instrutora que é Akira, o nome dela. É engraçado como elas formam amizade. A Akira puxa a Aiko pra tomar um café e aí ela começa a dar um discurso de amizade e as duas se tornam amigas instantaneamente. E esse é o único momento de conexão entre as duas, pelo menos até testar a amizade delas. Eu até achei um subplot interessante, não exatamente bem executado, mas eu achei até que legalzinho. Eu também acho um pouco interessante a primeira vez que o Power Ranger branco aparece, porque a história começa a ser contada em paralelo, porque ao mesmo tempo que nós temos a luta principal, nós temos o subplot da Aiko, e aí nós temos esse outro subplot do Power Ranger branco que não quer se relacionar com as pessoas. E é claro que no final do anime eles tinham que estragar o único personagem bom, que era o Tacto. É uma grande decepção o que fizeram com ele no final. Mas no mais, acabou não sendo algo tão ruim quanto eu esperava. Pelo menos deu pra entreter. Talvez não no sentido, digamos assim, positivo, de que o entretenimento é derivado da qualidade. Mas eu não achei que em nenhum momento chegou a ofender minha inteligência, como muitos dos mais terríveis e piores animes conseguem fazer. Em nenhum momento Scar Red Riders X, pelo menos pra mim, me deu vontade de dar um facepalm. Absolutamente isso não significa que o anime é bom. Pra falar a verdade, eu acredito que é incrivelmente fácil você notar os defeitos dele. E eu acho que até por isso que a recepção é muito ruim. Isso e contando o primeiro episódio. Você não precisa ter um senso crítico muito profundo para notar os problemas e as perguntas que não são respondidas e as coisas que não fazem sentido e as péssimas escolhas de direção e todo o resto. E mesmo que a ideia fosse executada incrivelmente bem, eu não acho que é uma ideia com potencial. E apesar de todos os homens serem bichonen, incrivelmente tem alguns aspectos que apelam para o público masculino. Eu não saberia dizer se isso equivale a uma guilty pleasure minha, talvez não, apesar de ter alguns aspectos que eu achei interessante. De qualquer forma, a ideia é tão idiota e a direção é tão ruim que pelo menos não é totalmente esquecível.